Bom dia, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e oriente as nossas reflexões dessa manhã de hoje. Meu nome é Marcos e estou dando continuidade a um ciclo de estudos que a Congregação Espírita André Luiz está promovendo sobre os temas, os sinais dos tempos e a geração nova, contidos no 18º capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Viemos ao longo de maio desenvolvendo temas específicos, adentramos junho, e o nosso tema específico de hoje é os caminhos para a reforma moral, a reforma íntima, individual. Que caminhos são esses? Que caminhos para trilharmos? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Desenvolveremos ao longo de algumas leituras, de algumas reflexões, e contamos com a participação de vocês, né? Não diretamente, mas a partir do momento em que receberem esse vídeo, retornem para nós, participem, reflitam junto, aproveitem o domingo para essas reflexões que dizem respeito a cada um de nós. Temos mantido em cada um dos temas específicos um foco na minha percepção, não minha, Marcos, mas de cada um de nós, cada um, qual a minha percepção, a minha compreensão e o meu comprometimento com cada um desses temas. Com o de hoje particularmente, com os caminhos para a minha reforma pessoal, a minha reforma íntima, a minha reforma moral, a minha construção moral. Temos separado algumas questões que norteiam essa minha compreensão ou esse meu comprometimento com o tema. Vamos ver as questões. Questão A. Sei o que significa evolução moral, também chamada de reforma moral? Sei o que significa? Já estudei, já procurei saber, já pensei sobre isso? B. Quanto tempo dedico por dia para me conhecer? Parece redundante. Me conhecer? Eu me conheço. Como assim? Será? Quanto tempo por dia eu me dedico para essa tarefa? C. Gosto de tudo em mim? Tudo em mim, hábitos, sentimentos, desejos, tudo é de meu agrado? Alguma coisa em mim que não seja? Tenho pensado sobre isso? D. Quarta questão. Tenho feito algum esforço para corrigir hábitos meus que não me agradam? Descobri alguma coisa em mim que não é exatamente o que eu queria para mim, não queria praticar, pensar, sentir. Tenho feito algum esforço para modificar isso? Essas são as questões que deverão nortear, né, o meu posicionamento pessoal, o de cada um de nós, sobre o tema, né? E tem tudo a ver com o tema, inclusive. Antes disso, antes de entrarmos no tema específico de hoje, propriamente dito, vamos fazer um pequeno lembrete, um pequeno resumo do que tem sido esses nossos vários dias de estudo, né? Esses nossos vários estudos, esses vários temas, né? Que, lembrando, né, eles estão disponíveis no YouTube, no canal de YouTube da Congregação Espírita André Luiz, da CEAL, Congregação Espírita André Luiz. Podem buscar lá no nosso canal de YouTube todos esses temas do ciclo de estudos, Sinais dos Tempos e a Geração Nova, estão lá. Podem buscar um a um, vindo buscar desde o primeiro, é uma sequência para que a gente tenha compreensão do tema como um todo, para que a gente possa se envolver em cada um deles 4 questões norteadoras da minha posição pessoal, da posição de
cada um de nós, repito, não é a minha posição do Marcos, porque aqui o que a gente está estudando é a proposição espírita, mas quando eu falo a minha, eu me refiro a cada um de nós, né? A posição pessoal de cada um de nós. Para isso temos colocado 4 questões em cada um dos temas. Busquem lá esses temas anteriores, vão assistindo um a um, passo a passo, pedaço a pedaço, para que a gente possa manter esse diálogo através de questões que vocês possam nos enviar posteriormente através do nosso WhatsApp, criar caminhos, fazer essa reflexão pessoal também em casa, com os familiares. É um tema muito relevante e a doutrina espírita tem muito a contribuir, né, com a elaboração, com a compreensão desses temas. Essa é a nossa visão espírita sobre esses temas, para que possamos daí tirar uma compreensão própria, pessoal. Vejamos então esse pequeno resumo do que foi foram os nossos estudos anteriores. Tivemos estudando logo de começo, o que nos motivou o início desse estudo, desse ciclo, foi o tema transição planetária. O que é transição? Transitar, passar de um estágio para outro. Transição planetária, dentro da conceituação espírita, se refere à passagem do estágio de provas e expiações, que é o estágio que entendemos, que os espíritos entendem que estamos vivendo agora. É o estágio que a humanidade terrena está vivendo, significa o estágio de evolução intelecto-moral, onde, dentro do estágio de provas e expiações, a humanidade se encontra numa preponderância da matéria sobre o espírito. Os sentimentos malévolos, ou de má vontade, ou egoísticos, prevalecem sobre os sentimentos de fraternidade. Essa é a caracterização dessa fase de evolução em que se encontra a humanidade terrena. Transição planetária se refere à passagem desse estágio para o estágio a que os espíritos chamam de regeneração. Regeneração é um estágio posterior a provas e expiações. No estágio de regeneração, haverá uma preponderância dos sentimentos de fraternidade sobre o sentimento de egoísmo. Haverá uma preponderância da espiritualidade sobre a materialidade humana. Transição planetária significa isso. Não é um período que começou agora, talvez alguns séculos, é um período que se dá para que se efetive conquistas intelectuais e morais que vieram sendo adquiridas ao longo de milênios. Mas chega um momento em que a gente precisa apressar, que esse cronograma precisa fazer acontecer certas experiências, certas situações, para que o processo se dê, para que se finalize todo um processo de evolução. Vemos estudando isso. Entendemos isso a partir da compreensão de que Deus, inteligência suprema, maior e única, e causa primária do universo, não da Terra, não de um time, não de uma religião, de um exército, mas do universo. O que é o universo? O universo abrange todas as galáxias, as que vemos e as que não vemos. Tudo, enfim, é o universo. E Deus criou tudo, Ele é Deus desse universo. Criou leis físicas e leis morais que regem o funcionamento desse universo. Leis físicas e morais que valem para o nosso planeta Terra, valem para o nosso sistema solar e valem para todos os sistemas planetários do universo. Uma das leis principais desse universo é a lei de progresso. Dentro dessa lei, tudo evolui. Planetas, galáxias, constelações e humanidades. As humanidades evoluem intelectual e moralmente. Intelectual é a capacidade de discernimento,
é a capacidade crítica de avaliação das coisas, das situações, de nós mesmos. E a evolução moral é aquela conquista a partir da evolução intelectual. Como assim? Intelectualmente aprendemos a discernir. A partir do discernimento, decidimos caminhos. A partir do momento em que decidimos caminhos adequados a uma vida social, a uma vida familiar, a própria manutenção da minha vida de bem-estar, as decisões adequadas se caracterizam a partir do momento em que elas são conscientes. Depois de uma conquista intelectual, caracteriza a evolução moral. São essas duas vertentes que precisamos conquistar, enquanto indivíduo, enquanto humanidade. A intelectual sempre vem antes, porque ela me leva a discernir. Depois que eu conquisto o discernimento, eu decido, e aí eu conquisto conscientemente uma evolução moral. Não existe evolução moral sem uma ação consciente. Uma ação inconsciente, fortuita, não significa evolução. Foi um chute, uma sorte, uma casualidade. Evolução moral se caracteriza por uma ação consciente e adequada à vida, à humanidade. Cada indivíduo evolui intelectual e moralmente. Nós temos o livre-arbítrio, temos o direito de decidir. Deus criou a lei do livre-arbítrio para que sejamos responsáveis pela nossa dor e pela nossa alegria. Existem regras de convivência, leis de sociedade, sim. Precisamos nos enquadrar a elas, sim. Lei de liberdade, a nossa liberdade vai até onde chega a liberdade do outro, sim. Mas temos livre-arbítrio para agirmos dentro de critérios divinos, para que sejamos responsáveis. E Deus respeita esse livre-arbítrio. Porque se Ele criou, não haveria sentido dele criar essa liberdade nossa de ação e não respeitá-la. Então todas as leis que abrangem a sociedade, as instituições, elas trabalham de forma integrada com a lei do livre-arbítrio. Mesmo uma transição planetária que está se dando, ela se dá de forma coletiva, mas respeitando o livre-arbítrio individual. Estaremos enquadrados dentro de uma mudança coletiva na medida em que tivermos conquistado a evolução individual. Para tanto, continuaremos nesse planeta seguindo enquanto humanidade que alcançou um patamar médio de evolução, ou sairemos daqui se nos opusermos às mudanças que o momento se faz necessário, se nos opusermos às mudanças a que a humanidade já chegou como um coletivo, ou pelo menos em maioria. Assim que se dará o processo. Haverá o exílio planetário, aqueles que não se dispuserem a participar dessas mudanças sociais, familiares, religiosas, individuais, aqueles que nos negarmos a essas mudanças, seremos convidados a sair. Esse é o processo de transição. Em determinado momento em que a humanidade chega, em maioria, num estágio de evolução, e aqueles recalcitrantes, resistentes à manutenção daqueles velhos hábitos de injustiça social, de desigualdade, esses não poderão continuar. Aqueles que mesmo viemos praticando algumas injustiças, mas que desejarmos a mudança, estivermos predispostos, aqui continuaremos e seguiremos junto com a humanidade terrena, ajudando a promover e participando das mudanças. Talvez precisemos ser norteados, orientados por espíritos de estágios mais evoluídos, que reencarnarão na Terra, ajudando, dirigindo esses processos, uma vez que teremos dificuldade de dirigi-los, muito presos que nos encontramos a esses velhos hábitos. Mas à medida em que estivermos predispostos a mudar, a diretriz desses espíritos mais avançados, que tenham vindo de outro planeta,
ou que tenham avançado no próprio planeta Terra e agora se encontram em estágios mais avançados, com hábitos de maior justiça, de maior fraternidade, eles reencarnarão normalmente como crianças, nas comunidades variadas, mais ricas, mais pobres, e ali adentrando as creches, as escolas, as universidades, as atividades profissionais, reencarnando e crescendo naturalmente, colocarão seus hábitos já conquistados num passado de muito trabalho, de muita experiência, como exemplos para aqueles que, desejosos de mudar, começaremos a imitar esses hábitos positivos. Esse é o processo de transição. Chegamos a um estágio em que essa transição se faz possível, em que a humanidade já se encontra desejosa dessa mudança. Vivemos uma crise de crescimento. Já desejamos a mudança, não estamos nos sentindo bem com toda essa onda de dor, de injustiça, de crime, de ódio, mas ainda não conseguimos transformar esses desejos em hábitos. Mas já estamos predispostos. Esses líderes estão reencarnarão mais à frente em massa, para que nos orientem, sirvam de exemplos desses novos hábitos que todos já desejamos. Isso refletirá na atuação individual, na sociedade, nas famílias, nas escolas, nas atividades profissionais, na cultura. Essa é a transição planetária. Dessa transição, chegaremos ao estágio de regeneração, a nova era proposta por Jesus e desejada por todos nós. Ela está sendo ultimada. Já viemos em muitos milhares de anos ensaiando, aprendendo, descobrindo caminhos novos, criando proposições novas para a vida em família, para a vida social, para os nossos hábitos individuais. Está na hora de colocarmos tudo isso que já sabemos, que já descobrimos mais adequado, mais feliz, coletivamente. O bem só para mim é privilégio. O bem coletivo é o bem verdadeiro. Precisamos construir esse bem. E efetivamente ele só será construído com o desejo individual e a prática individual. Isso é o que viemos estudando ao longo do tempo. Essa nova era se caracterizará por uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, mais livre. Mas essa fraternidade, essa igualdade, essa liberdade só se darão se cada indivíduo buscar agir de forma mais fraterna. As instituições podem implantar no seu seio como regras, proposições igualitárias, mais justas, podem. E é positivo, e é necessário, mas elas não se sustentam sozinhas. Se esse indivíduo que compõe, frequenta essas instituições, a família, as religiões, a cultura, a política, não tiverem esse sentimento de fraternidade de forma espontânea e consciente no coração, de forma simultânea, é positivo que coloquemos regras mais justas em cada uma das instituições, que possamos averiguar, acompanhar, para que elas funcionem. É positivo, é necessário, mas efetivamente só construiremos essa sociedade da nova era se cada indivíduo for capaz de construir esse sentimento e esse desejo de fraternidade dentro do próprio coração, com força, bastante compreensão, para que a prática diária reflita esse sentimento, esse desejo, para que não seja apenas um hábito externo, forçado, obrigado por lei,
Não. É importante que façamos de forma civilizada, obrigado por lei? Sim, é uma necessidade para vivermos em sociedade. Mas, efetivamente, só conquistaremos essa liberdade e essa sociedade igualitária se sentirmos, desejarmos e vivermos de forma fraterna. O indivíduo dessa nova era será um homem de bem. Não o que caracterizou recentemente por chamar o homem de bem, esse homem bem-sucedido financeiramente, branco, de uma categoria social elevada. Não, isso tudo é uma ilusão enganosa. O homem de bem se refere àquele indivíduo que vive a lei de justiça, amor e caridade. Ele sente a justiça, ele deseja ser justo, não apenas receber a justiça para si, mas ser justo, viver num mundo onde ele receba, mas também ofereça justiça, num mundo onde ele ofereça o amor como sentimento de serviço ao próximo, na mesma medida em que deseja ser servido, ser atendido, ser amado. E o homem que viva a caridade, caridade aqui entendida como beneficência, a doação de bens materiais quando necessárias, mas sobretudo a benevolência, o sentimento do bem, o sorriso espontâneo, o prazer de servir. É esse homem que comporá a sociedade da nova era. Esse homem que precisa se construir para tanto. A nova era se caracterizar por uma sociedade mais fraterna, igualitária, livre. Essas conquistas de fraternidade já identificamos que precisam ser conquistas individuais. Enquanto isso não acontece, as instituições precisam aplicar regras para que todos os seus componentes, participantes, vivam com justiça, de forma igualitária e livre e fraterna, sim. Mas efetivamente essas instituições só viverão esses valores se cada indivíduo dessa instituição sentir, desejar e viver esses valores. Isso é o que a gente precisa construir. Isso é o que a transição está hoje apressando. Já viemos aprendendo isso ao longo de milhares de anos, através do uso do nosso livre-arbítrio, através de exemplos que vieram ao longo da história, homens, instituições, trazendo sugestões, proposições, vivendo o amor e o perdão. Jesus como esse exemplo, modelo e guia maior de amor e de perdão. Mas chegamos a um estágio em que a gente precisa coletivamente fazer essa mudança. Não é de um dia para o outro, não é com a data de uma semana, de um ano, talvez alguns séculos, mas é uma data que precisamos apressar, não de forma apressada, mas de forma breve, mais equilibrada, usando de forma consciente o nosso livre-arbítrio na direção dessa nova era que desejamos, na direção de sermos esse indivíduo que comporá essa nova era, esse indivíduo que vive a lei de justiça, de amor e caridade. Bacana, é isso que a gente precisa. Estamos entendidos? Encerrou? Não, né? Mas e como que a gente conquista isso? Precisamos de uma sociedade nova, mais justa, igualitária, livre. Todos desejamos isso. Não conseguimos ainda fazer. Ainda primamos pelo privilégio. Queremos uma sociedade justa, mas não temos a disposição de doar o nosso quinhão de justiça. Queremos que todos sejam justos para conosco, nos permitam a nossa liberdade, mas não oferecemos ao próximo a mesma coisa. Cada um agindo assim, de forma egoísta, ninguém conquista o que todos desejamos, uma sociedade mais justa.
Esse indivíduo melhorado fará essa sociedade mais justa. Sim, mas como conseguir isso? Como chegar a esse indivíduo melhorado? A quem cabe essa tarefa? Como executá-la? Essa é a dificuldade. É disso que trata a evolução moral. A aquisição de valores de fraternidade. Não se trata de hábitos exteriores. Isso é civilidade, isso é importante. Mas precisamos ir além para efetivarmos essa sociedade que desejamos. Precisamos conquistar esses valores de maior sentimento, desejo e prática fraterna, em contraposição a sentimentos, desejos e práticas egoísticas. Essa é a reforma moral que desejamos e que precisamos empreender para conquistarmos essa sociedade que desejamos. Tudo bem que seja assim, mas como conquistar esses valores? Como? Quando nós desejamos algo da vida, né, um objeto, uma profissão, uma formação, um imóvel, o que nós fazemos? Quando a gente deseja alguma dessas coisas na vida, uma conquista cultural, fazemos um plano, né? Definimos estratégias, traçamos etapas, metas. É o que a gente faz quando deseja alguma coisa, não é assim? Planejamos o dinheiro necessário, se precisamos gastar dinheiro para comprar, o tempo que eu preciso para conquistar aquele dinheiro, as estratégias, o tipo de atividade que me possibilitarão, o tempo que eu preciso, quais os lugares que me oferecerão aquele curso, ou empresas que atenderão a minha necessidade profissional. São estratégias que eu traço, né? Metas, etapas, cronogramas para aquelas conquistas. Não pode ser diferente, aliás, precisa ser de forma até mais intensa para que eu conquiste valores morais, formação de caráter, revisão de valores, hábitos tão profundamente arraigados nessa sociedade tão injusta, tão egoística, onde ainda vivemos valores que nos estimulam a competição permanente. Precisamos chegar a uma sociedade mais colaborativa. Como conquistar esses valores sem um planejamento, sem metas, estratégias? Isso é evolução moral. Isso é reforma moral. Quanto tempo temos gasto do nosso dia para traçarmos, elaborarmos, revisarmos essas estratégias, essas metas, esse cronograma para essas conquistas morais de profundidade, não apenas hábitos exteriores, sociais, verniz, não serve. Isso é que é evolução moral, isso é que é reforma moral. É traçarmos estratégias para essas conquistas da maior importância do que as conquistas externas. É a formação de um novo homem que será um componente contribuindo com essa sociedade mais fraterna, com a sua fraternidade pessoal. Precisamos traçar metas, estratégias, cronogramas, não com uma precisão de um dia, uma agenda de um ano, mas cronogramas mais gerais, né, para alguns anos, para que a gente possa também não ficar tão descomprometido com todo esse trabalho tão necessário da minha autoconstrução, da minha autoeducação. É disso que Jesus é a isso que Jesus se refere quando ele fala de salvação,
né, de salvar-se, é autoeducar-se. Esse é o processo de construção pessoal que nos fará felizes. Não é um cenário, não é uma construção externa que não nos pode preencher. Esse preenchimento é interno, é uma construção pessoal que adianta tantas construções externas, tantas conquistas momentâneas, passageiras, dinheiro, propriedades. Quando deixamos ao léu abandonado o nosso edifício pessoal, os valores que serão capazes de nos felicitar, de nos tornar efetivamente livres, livres dos maus hábitos, livres daqueles sentimentos e desejos de preconceito, discriminatórios, que nos fazem infelizes, livres daqueles sentimentos de ódio, de inveja, que tanto nos castigam. É uma construção difícil, mas que precisa ser empreendida com método. Deus nos presenteou com a reencarnação. É um princípio espírita, é uma lei de Deus. O que é reencarnação? Na conceituação espírita, reencarnação é a encarnação novamente na condição de provas e expiações. Provas e expiações, provas ou expiações. Como assim? Reencarnar no dicionário significa encarnar de novo, ou seja, voltar novamente à carne. O que significa isso? Fui lá, morri. Nasci lá no ventre da mamãe, passei a minha vida, cresci, vivi, experimentei, desencarnei. É o que a gente chama de morte. Deixei esse corpo físico. Esse corpo foi sepultado, mas eu, espírito, sigo o meu caminho. Reencarnar é retornar a novo corpo físico. Isso está no dicionário. Não é uma doutrina exclusiva espírita. Muitas doutrinas acreditam na reencarnação. Tem ela como seu princípio. Não porque criaram, mas porque entendem que Deus criou. É uma forma de compreender uma lei divina. O Espiritismo entende reencarnação um pouco além desse entendimento do dicionário. Ele entende que reencarnar é encarnar de novo, mas na condição de provas e expiações. O que são provas, o que são expiações? Expiações significa resgate de débitos anteriores. Resgatar. Eu me comprometi, arrumei dívidas, como fui lá num banco, pedi um empréstimo, eu preciso pagar. O pagamento desse empréstimo é o resgate. Isso é expiação. Expiação tem a ver com o passado, tem a ver com erros de reencarnações anteriores. E provas? Provas são experiências que vivemos para adquirir valores. Valores intelectuais, discernimento, capacidade crítica e valores morais. Decisão pelo caminho mais adequado, social e individualmente. Isso são provas. Então, reencarnar em provas e expiações, ou só em provas, que é a condição do estágio de regeneração, deixaremos ao longo do estágio de regeneração. Isso é reencarnação. Como se dá esse processo? Nascemos de novo. Existe todo um mecanismo biológico, espiritual, perispiritual, sim. Não é o nosso foco de trabalho hoje, mas por um processo natural previsto por Deus, retornamos ao ventre materno. E iniciamos como bebê todas as experiências necessárias, recebendo um corpo novo para uma nova experiência. Esse é o processo de reencarnação. Já reencarnamos milhares de vezes. O que somos hoje, intelectual e moral,
é o saldo de todas as nossas conquistas, erros e acertos. Então esse presente chamado reencarnação que Deus nos dá, já promove um processo natural de evolução. Reencarna-se para evoluir. O objetivo da reencarnação, segundo o Espiritismo, é o melhoramento progressivo da humanidade, individualmente e coletivamente. Esse é o objetivo da reencarnação, é o progresso, e se dá em várias etapas. A reencarnação é um presente de Deus para que possamos seguir em frente usando o nosso livre-arbítrio e aproveitando as experiências do passado. Não nos lembramos de detalhes das nossas reencarnações anteriores, mas temos como capacidade intelectual, habilidades, valores morais conquistados efetivamente, o nosso patrimônio para seguirmos em frente. Não começamos nunca do zero. O esquecimento do passado se faz necessário, porque muitas vezes a lembrança ia fazer com que ficássemos presos a erros do passado, por sentimentos de remorso, por vergonha de equívocos que cometemos, mas não perdemos as conquistas intelectuais e as conquistas morais. Elas reaparecem em forma de hábitos, de apelos pessoais, de sentimentos, de desejos, de capacidade de discernimento inatas. Esse é o processo natural que Deus nos presenteia, para que junto com o nosso livre-arbítrio possamos avançar passo a passo. Intelectualmente avançamos incondicionalmente. Até o erro nos revela uma capacidade intelectual maior, porque vamos descobrindo equívocos e aprendendo. Mas a evolução moral pede uma participação espontânea, voluntária, consciente. É dela que estamos falando hoje. Além do presente que Deus nos deu, que de alguma forma nos impulsiona intelectualmente para frente. Esse aprendizado intelectual, esse discernimento, essa capacidade crítica, nos faz avaliar os benefícios de um comportamento em detrimento de outro, que nos levaria a uma ação consciente e moral. Mas essas conquistas morais pedem a nossa contribuição voluntária e consciente para que eles se efetivem, para que paremos de ficar andando em círculos. A humanidade chegou num estágio de bastante evolução intelectual. A tecnologia mostra isso. Estou eu aqui falando num ambiente e esse vídeo daqui a pouco vai chegar às mãos de dezenas, quem sabe centenas de pessoas. Vai estar disponível para outros tantos. A possibilidade da interação através desse vídeo, de respostas, de participações, isso é riquíssimo. Todas as nossas conquistas científicas e tecnológicas, mas precisamos, enquanto humanidade, começarmos a dar passos mais largos na direção de mudanças morais, éticas, criarmos uma sociedade mais justa. E isso não se dará por decreto. É importante o decreto governamental, são importantes para que as instituições sejam mais justas e igualitárias. Mas essa justiça, essa igualdade, essa liberdade, essa fraternidade só se dará de forma efetiva quando ela se tornar espontânea em cada coração. Essa é a nossa busca hoje. Recebemos o presente da reencarnação, mas em cada reencarnação precisamos planejar, criar estratégias, elaborar metas para que façamos as conquistas morais a partir do nosso discernimento. É aí
que entra o nosso estudo específico de hoje. Precisamos conquistar valores morais, mais fraternidade, menos egoísmo, mais amor, menos ódio, mais perdão, menos vingança, mais justiça, amor e caridade. São valores que precisamos colocar dentro do nosso coração. Além do processo automático que Deus já colabora com a gente. Esse processo depende do nosso livre-arbítrio. Para que possamos refletir sobre esse como conquistar esses valores de forma espontânea, decidida, em cada reencarnação, usando bem o nosso tempo, usando bem as oportunidades, para que esses todos, o tempo e a oportunidade, redundem em conquistas morais, individuais, e que essas reflitam como consequência nessa sociedade da nova era que todos desejamos. Há um planejamento reencarnatório. Antes de partirmos para essa reencarnação em cada uma delas, espíritos de maior avanço moral planejam todas as circunstâncias da reencarnação. Com a nossa participação, somos ouvidos quando ainda estamos menos conscientes, em estágios de evolução mais atrasados, tomamos conhecimento, nos questionam sobre aquecimento nosso, concordância, nos orientam sobre os passos mais adequados, sobre as circunstâncias mais propícias para as conquistas que precisamos. Esses planejamentos são feitos antes da reencarnação. Desencarnamos numa reencarnação anterior, passamos um estágio no plano espiritual sem esse corpo físico. Lá passamos um tempo, tomamos consciência do que fizemos na reencarnação anterior, o que erramos, o que acertamos. Chega o momento de retornarmos ao corpo físico e o fazemos de forma coletiva, geralmente em grupo. Pai, mãe, irmãos, parentes, contemporaneidade daqueles que precisam de promover resgates de um passado equivocado juntos, que precisarão passar por provas e situações coletivas, mas cada qual individualmente dando o seu quinhão. Isso é feito um planejamento reencarnatório. E aí se planeja as circunstâncias, em que condição financeira, social, cultural eu vou reencarnar. Isso tudo é pensado de forma que a circunstância em que eu venha seja a mais propícia para a minha necessidade educativa, o que me falta aprender, valores que preciso adquirir, hábitos que preciso corrigir. Assim é feita a reencarnação. Eu tomo ciência de tudo isso antes de partir para cá. Há aquele esquecimento momentâneo, mas fica uma intuição dentro de cada um de nós para aquilo que precisamos executar. Somos colocados de forma como compulsória em certas circunstâncias. Não é totalmente compulsória porque ajudamos a escolher, porque fomos cientificados, porque participamos da escolha. É compulsória porque já renascemos naquela família, com aqueles pais, naquela circunstância financeira, social. A partir dali, cabe ao nosso livre-arbítrio a ação adequada. Recebemos circunstâncias o mais propícias possíveis para a nossa necessidade de resgate de um passado delituoso e para experimentar situações que construam o nosso caráter para um futuro. A partir de agora, o nosso livre-arbítrio comanda as nossas conquistas. Aproveita ou desperdiça oportunidades. É desse trecho da reencarnação que queremos conversar. É nesse momento em que precisamos, de forma consciente, traçarmos plano de conquistas, de valores morais, para que esses
adornem o nosso caráter e façam a nossa felicidade individual e coletiva. No Livro dos Espíritos, a obra que fundou, que inaugurou o Espiritismo em 1857, século XIX, Kardec trouxe à baila questões que fundamentam o conhecimento espírita, questões que os espíritos responderam para que nós tivéssemos a compreensão dos temas que tratam da realidade do espírito, da sua relação entre espíritos e com o mundo material. Dentro do Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, trataremos agora de como conquistarmos esses valores, que sabemos que precisamos dele para sermos um indivíduo melhorado dessa nova era. Vamos ler a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Esse mal aqui não se trata de uma visão maniqueísta, não. O mal aqui é todo aquele comportamento que é inadequado para a vida social, que traz prejuízos à sociedade, que traz prejuízos para o meu próprio corpo, para a minha própria saúde mental, psicológica, moral. Então, repetindo a pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? É o que nos interessa, né? Nós vimos que a reencarnação promove a melhoria pelas circunstâncias em que nos coloca. Mas o aproveitamento dessas circunstâncias, dessas oportunidades, depende do nosso livre-arbítrio, da nossa ação consciente. Qual o meio que temos de forma consciente para conquistarmos esses valores? É o que Kardec está perguntando aqui aos espíritos. Vamos ver o que eles nos respondem como uma sugestão de estratégia para essas conquistas. Eles respondem assim: um sábio da antiguidade, tá? Muitos dizem que é Sócrates. Sócrates não escreveu, mas trabalhou. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Os espíritos respondem para Kardec: o meio prático, não é um meio teórico, um meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal é: conhece-te a ti mesmo. Tem a ver com aquela nossa primeira pergunta, lembra? O quanto dedicamos de tempo, né, no nosso dia para conhecermos a nós mesmos. O conhecimento de si mesmo é o meio prático mais eficaz para nos melhorarmos. Até porque, se não nos conhecemos, não sabemos quem somos, em que condições morais estamos, como conquistar valores, sem avaliar esses que nós temos hoje. Esse é o caminho inicial, né? Naquele planejamento necessário a qualquer conquista, esse momento se refere ao momento do conhecimento da situação, do tomar pé da situação, entender o mercado, entender as circunstâncias para que possamos agir dentro de uma realidade existente. Conhece-te a ti mesmo. Kardec, na questão 919A, complementa a pergunta: conhecemos toda a sabedoria
desta máxima, dessa proposição de conhecer-se a si mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Os espíritos sugerem não só que o meio dessas conquistas morais, desses valores, é conhecer a si mesmo, como eles agora vão dar algumas dicas de como conhecer a nós mesmos. Não estará ali o plano completo. A partir das dicas dos espíritos, quem assina essa mensagem que vamos ler agora é Santo Agostinho, nós traçaremos o próprio plano. Ele vai dar aqui algumas dicas, mas não é o nosso plano pessoal. Cada qual precisa traçar o próprio plano, a partir do reconhecimento da própria realidade, da realidade psicológica, emocional. Como eu estou? Eu me irrito muito fácil? Eu tenho muita inveja? A partir dessa pesquisa permanente sobre a minha situação, eu traço um plano, com estratégias, com metas, passo a passo, sem apressamento. Não vai acontecer da noite para o dia, não de forma desesperada. Eu preciso, passo a passo, elaborando e reelaborando, revisando metas para que eu conquiste isso. Santo Agostinho inicia dizendo assim, olha, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de mudança. Aquele que todas as noites evoque todas as ações que pratique durante o dia e inquira de si mesmo o bem ou o mal que haja feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclareça, grande força adquirirá para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Ele sugere aqui que façamos toda noite 15 minutos, será que é muito? Num dia de 24 horas, onde passeamos, trabalhamos, nos alimentamos, nos divertimos, participamos de atividades sociais, culturais, lemos, vemos televisão, acessamos as redes sociais. Será que 15 minutos desse nosso dia, diariamente, para fazermos uma passagem para cada situação, se em alguma atitude alguém poderia reclamar, se eu mesmo, vendo aquela atitude em outro, se eu reclamaria? É uma estratégia que ele sugere, precisamos fazer da nossa forma, mas não podemos abrir mão de pelo menos 15 minutos iniciais diários antes de dormir, não depois de deitado, onde o sono domina e não terminamos o processo, mas com uma leitura, quem sabe, de uma página que nos sensibilize, com uma oração ao nosso anjo da guarda e a Deus, para que nos dirija essa reflexão, fazermos essa busca pelo que executamos durante o dia. E se tivermos dificuldade de uma avaliação pessoal, porque o amor próprio pode nos enganar contra uma atitude que tivemos, comparemos essa mesma atitude ou as várias atitudes que tivemos durante o dia com aquelas que vemos nos outros. E se as reprovamos nos outros, não podemos aprovar em nós o mesmo peso e a mesma medida. Imagina 15 minutos ao longo de um mês, 6 meses, um ano. Às vezes passamos da reencarnação 60, 70 anos sem plano nenhum. Esse é o caminho efetivo para as conquistas de valores morais que nos trarão
felicidade. Não a felicidade conquistada através de um objeto externo, de um cenário, que não nos preencherá por dentro. Esses valores são conquistados com uma estratégia, e a estratégia inicia com o autoconhecimento, para que posteriormente venha o automelhoramento. Precisamos abrir mão de hábitos que não sejam saudáveis, a vida em família, a vida em sociedade, para minha própria alimentação psicológica, emocional, física. $15 minutos diário. Quem acha melhor faz pela manhã, lembrando o dia anterior, faz na hora do almoço, crie a própria estratégia, mas não imagine que isso vai acontecer sem que exercitemos. Quem já viveu 10, 15, 20, 30, 40 anos sabe que não há conquistas se não há trabalho. E esse trabalho é um trabalho de crustrar, de pesquisar a si mesmo, de traçar metas, do mesmo jeito que traçamos metas profissionais, culturais, econômicas, a aquisição de um bem. Qual o mais importante? Não é esse bem que está dentro de nós, que levamos para a eternidade, que nos adorna o caráter, nos faz pessoas melhores, livres de preconceitos, com uma compreensão mais profunda do mundo. Não podemos descuidar, não de nós mesmos. Não podemos descuidar. Essa é a sugestão de Santo Agostinho. Mas e a minha estratégia? Eu já tracei a minha estratégia pessoal. Dias, quanto tempo, vai ser de manhã, vai ser à noite, 2 vezes por dia. Falamos aqui de 15 minutos, mas é justo que isso se tornar pouco, aumentamos o tempo. Uma oração, para que sejamos secundados, orientados pelo anjo da guarda, por aqueles espíritos bons que gostam de nós, para que soframos boas influências, para que façamos essa interrogação pessoal com coragem. Santo Agostinho sugere que não deixemos de ouvir também os amigos e até os inimigos. Que cada crítica que chega até nós, não importa se a intenção do outro foi construtiva ou não, importa o que eu posso tirar dessa crítica para mim. Será que de fato eu fiz aquilo? Qual foi a intenção com que pratiquei aquilo? Aquela coisa errada? É natural que eu vou descobrir também valores positivos, hábitos saudáveis, e vou retroalimentá-los, valorizá-los, insistir neles. Esse é o caminho. Não é só tentando extirpar à força aqueles hábitos difíceis de serem eliminados, mas muitas vezes introduzindo hábitos que vão abafando esses outros hábitos menores. Esses outros hábitos vão se tornando menores, esses ruins. É uma estratégia. Nem sempre dá para arrancar hábito. Não adianta eu viver de remorso, lamentando pelo que eu não consigo. Pego outros hábitos que sejam mais fáceis de serem eliminados. Vou adicionando hábitos, valores positivos, que de alguma forma vão abafando aqueles outros valores. É estratégia. Eu preciso buscar essa literatura. Existem muitos autores, inclusive no meio espírita, inclusive essa questão que citamos, ela é mais completa, a 919 do Livro dos Espíritos. Vamos lê-la toda, para que estejamos preparados e possamos entender esse caminho, criar a nossa própria estratégia, a nossa meta para daqui a 6 meses, 1 ano. Para que ao longo dessa reencarnação possamos partir daqui mais felizes,
mais construídos, mais fraternos, menos egoístas, amando e perdoando mais. Vamos relembrar aquelas questões iniciais que nortearam nosso conhecimento individual do tema, o nosso comprometimento com esse tema. As questões são as seguintes: A. Sei o que significa evolução moral. Se não sabia, agora sei, né? Quanto tempo eu dedico por dia para me conhecer? Preciso dessa reflexão. Muitas vezes nos conhecemos num impulso, uma situação de surpresa que chega até nós e nos irritamos. E a gente pensa, não, isso não sou eu. Sou eu sim. No dia a dia, quando está tudo tranquilo, eu consigo manter a civilidade. Mas muitas vezes, na hora de uma situação surpreendente que me pega desprevenido, eu às vezes sou mais eu. E essa situação onde eu fui irritadiço demais, a minha inveja, a minha vaidade falou mais alta, preciso identificar que isso faz parte de mim sim. Que eu tento muitas vezes ocultar de mim mesmo. Então preciso usar esses recursos, os sonhos, para descobrir quem sou eu. Terceira questão. Gosto de tudo em mim, sentimento, hábitos, tudo, desejos, gosto. E o que não gosto? O que tenho feito com isso? Quarta questão. Tenho feito algum esforço para corrigir hábitos meus que não me agradam? Hábitos, sentimentos, desejos? Essas foram as nossas reflexões de hoje a partir do tema. Se aprofundem no tema, aproveitem esse resto de domingo para refletirem sobre esse tema, é muito importante. Assistam esse vídeo junto com os familiares, aproveitem a hora do almoço em família para conversarmos sobre esses temas, levemos ele para o nosso resto do dia. Vamos buscar na obra espírita o aprofundamento dessa questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Façamos desse nosso dia um aprofundamento dessa preocupação conosco mesmo. Que preocupação mais nobre não é do que a preocupação com a nossa própria evolução moral, com a construção de valores que nos farão mais felizes. Não esqueçam, todos esses estudos estão no YouTube, no canal do YouTube da Congregação Espírita André Luiz. Os passados e esse de hoje. Busquem lá e, se desejarem perguntar mais alguma coisa, participarem com alguma sugestão, pedirem algum outro tema dentro desses temas centrais para serem conversados, vão no meu WhatsApp pessoal. Está destacado lá no grupo e no YouTube, para que vocês possam buscar no meu WhatsApp pessoal o contato comigo, mandando informações, perguntas, participando desse debate para que ele fique mais enriquecido. Que Jesus possa continuar nos abençoando, que possamos nós estarmos com Ele em nossos corações, para que Ele possa nos orientar esse dia e nas reflexões sobre esse tema. Que assim seja.